Bom dia, alunos do 7º ano. Hoje nós vamos fazer nossa revisão geral de ensino religioso para a segunda avaliação. Bom, como você já sabe, e eu já postei no grupo do WhatsApp da turma, o nosso conteúdo para essa segunda avaliação. O nosso tema trabalhado foi lideranças religiosas, correto? E dentro desse tema nós trabalhamos o conceito de liderança, trabalhamos líderes religiosos no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, no budismo, no candomblé e na umbanda. E também, na nossa última aula, trabalhando sobre lideranças e a busca pelo bem comum. Só uma pequena observação, galera, que os nossos materiais, que nesse bimestre são materiais digitais, eles estão disponíveis no Google Sala de Aula, assim como as nossas aulas gravadas também, tá bom? Então, tudo você vai ter acesso por lá. Bom, para introduzir nosso conteúdo, trouxe um pequeno texto que fala que ao longo da história, nos mais diferentes povos e grupos, existiam pessoas que, por suas características e comportamentos e valores, inspiravam e influenciavam muitas outras. Elas são consideradas líderes e atuam em diversas áreas da vida, até mesmo na família. Nas diferentes religiões, a figura do líder é fundamental. Então, o líder, galera, ele não existe apenas como liderança religiosa, mas ele pode ser um líder dentro da comunidade, correto? São pessoas que inspiram e influenciam outras. Seria essa a concepção de líder, ok? Ainda sobre o conceito de liderança, o texto vai dizer que, olha, a habilidade de unir, influenciar e motivar pessoas e grupos para alcançar objetivos é chamado de liderança. Um líder é, portanto, alguém que consegue trabalhar em grupo, estimulando o melhor de cada integrante. Essas pessoas não se acomodam diante da dificuldade, elas enfrentam as próprias limitações e medos em prol de um bem maior. Ou seja, um líder é uma pessoa corajosa, é uma pessoa que não tem medo de se impor, certo? É uma pessoa que tem essa função de comandar um grupo, de assumir, né, a frente, a liderança desse grupo, tá bom? Bom, o líder também ele tem uma autoridade atribuída pela comunidade, que reconhece sua capacidade de agir de maneira honesta e eficaz, buscando o bem do grupo e muitas vezes enfrentando oposições e conflitos, tá bom? Então, quando tu assume uma liderança, tu é líder de um grupo, tu está assumindo uma responsabilidade, ok? Essa posição de líder, ela pode ser informal, isto é, quando é resultado do reconhecimento da comunidade, ou seja, quando aquele próprio grupo, ele denomina, ele escolhe tal pessoa para representar aquele grupo, e também ela pode ser formal, quando ocupa um cargo, cargos oficialmente, eu ocupo oficialmente cargos de liderança, bom? No caso, por exemplo, diretora de uma escola, ela vai tomar um cargo de liderança, ela está assumindo a liderança daquela escola, é um cargo formal, tá? Você é escolhido para ser o representante da sua turma, ser o chefe de turma, você vai representar um grupo, que grupo? O grupo dos alunos, então você vai acabar assumindo uma responsabilidade, ok? Bom, para alguns estudiosos, a liderança é uma virtude que nasce da vontade de mudar a realidade e da indignação diante das injustiças. Ou seja, são pessoas que vê aquela situação daquele grupo, vê a situação daquela comunidade e não se conformam com aquilo, tá bom? São pessoas que dedicam a vida à luta para melhorar a sociedade, como é o caso da paquistanesa Malala Yousafzai. Certo? A Malala, como você já conhece, quando a gente falou sobre ela nas nossas aulas, muitos de vocês falaram que já tinham tido contato com a história dela, né? Malala atualmente ela tem 19 anos, mas ela aos 15 anos ela sofreu um atentado, e nesse atentado ela foi baleada na cabeça, né? Simplesmente, galera, por defender os direitos das mulheres de seu país, né? Defender os direitos dessas mulheres à educação, né? Para nós pode ser muito fácil ter acesso à educação e à escola, né? Ou íamos à escola como a gente ia antes,
Mas no país dela, que é um país que vive em constante conflito, né, ter direito à educação era uma coisa muito difícil, bom? Então a Malala ela vai se destacar como liderança na luta desses direitos, certo? A Malala acabou sobrevivendo a esse atentado que ela sofreu dentro do ônibus escolar. E depois disso, depois dela sobreviver, ela se tornou um símbolo da luta pela liberdade e pelos direitos das mulheres do país dela. Tanto que a Malala chegou a receber o Prêmio Nobel da Paz, tá? Que é um dos prêmios mais importantes assim, para líderes, para as pessoas que se destacam na sociedade. E ela foi, né, uma das mais jovens indicada ao prêmio e ser premiada também, correto? Então a Malala teve um papel importante dentro do grupo dela, dentro do que ela acreditava, dentro do que ela lutava, ok? Bom, então diante disso, galera, a gente vai falar de fato sobre lideranças religiosas, certo? Os líderes religiosos, eles têm a função de preservar e compartilhar os ensinamentos de determinada religião, certo? São aquelas pessoas que têm conhecimento sobre a religião que pertence, certo? São pessoas que conduzem, né, as pessoas que são da religião. Então, eles são muito importantes. Então, cabe a eles garantir que a doutrina seja respeitada e transmitida para a comunidade, com fidelidade aos textos sagrados, tá bom? De modo geral, os líderes religiosos buscam sensibilizar e motivar os fiéis a viver nas suas relações cotidianas valores e princípios como solidariedade, respeito, justiça, gratidão e amor. Então aqui a gente tem uma imagem, né, dos líderes religiosos de várias religiões reunido com o Papa Francisco no Sri Lanka em 2015, tá bom? Então lideranças religiosas são líderes, são pessoas que assumem a frente das suas religiões. Bom, e dentro dessas lideranças religiosas, nós falamos um pouquinho sobre as principais religiões do planeta, né? Entre a primeira, nós temos os líderes religiosos no cristianismo. O cristianismo é uma religião que tem bastante adepto pelo mundo e ela está baseada nos ensinamentos de Cristo. Tudo isso a gente já discutiu nas aulas anteriores, tá? E durante a história dessa religião, ela acabou se dividindo em diferentes partes, em diferentes vertentes e segmentos. Então, o cristianismo, basicamente, ele é dividido entre o catolicismo romano, o ortodoxo e o protestantismo. São as principais divisões do cristianismo. Cada uma dessas denominações tem o seu próprio líder, tá bom? Então, quando a gente fala do catolicismo, ou seja, da Igreja Católica, nós vamos ter aí a figura do Papa, certo? Como um líder supremo dentro da Igreja Católica, correto? Mas também existem outros líderes, né? Vários líderes que estão organizados em uma hierarquia. Isso também está relacionado com a atividade de pesquisa que vocês fizeram. Lembra que eu pedi sobre aquela atividade de pesquisa? No caso que vocês pesquisaram as funções dos líderes religiosos, na Igreja Católica, esses líderes eles estão organizados em uma hierarquia, né? Temos o Papa, cardeais, arcebispo, bispo, padres, diáconos e etc. Ok? Então, a gente vai ter várias lideranças, mas a liderança principal vai ser o Papa, no caso aqui, o Papa Francisco. Bom, dentro da Igreja Ortodoxa, que é outra divisão do cristianismo, nós vamos ter alguns líderes religiosos também. Mas o principal aí, galera, vai ser o patriarca, que é esse que está do lado do Papa aí de preto. O patriarca, ele é um líder religioso dentro da Igreja Ortodoxa, tá bom? Mas assim como a católica, também vai ter outros líderes de outros níveis, né? Como diáconos, bispos, metropolitas, tá bom? Mas o principal vai ser aí o patriarca. Então, essa primeira imagem está mostrando pra gente, olha, o Papa Francisco, que é um líder católico, e o Bartolomeu, que é o patriarca da Igreja Ortodoxa de Constantinopla, tá bom? Então, são dois líderes aí.
E no protestantismo, nós temos, né, na igreja protestante, que a gente chama, nós temos também os líderes, né? Nós temos os pastores, ministros, bispos, missionários, apóstolos e etc. E dentre eles, eu trouxe para vocês aí o exemplo do bispo evangélico, escritor e empresário Edir Macedo, tá, galera? O Edir Macedo, ele é um bispo evangélico, tá bom? É da igreja evangélica. Ele é o fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, tá ok? E proprietário do grupo Rede TV, né? Rede Record TV, desculpa. A terceira maior emissora de televisão do Brasil. Segundo pesquisa do IBGE, feita em 2010, a igreja possui 1,873 milhões, né, milhões de membros no Brasil. Então, aí nós temos, cada um desses é um exemplo de uma divisão do cristianismo. O Papa Francisco como líder da Igreja Católica, o patriarca como o líder da Igreja Ortodoxa e o Edir Macedo, como bispo evangélico, é o líder da Igreja Protestante. Bom, então são alguns tipos de líderes dentro do cristianismo. Bom, dentro do judaísmo, que é outra religião, né, uma religião bastante antiga, ela é mais antiga do que o cristianismo, nós vamos ter o rabino, tá bom? Essa é a imagem que está mostrando aí para vocês. O rabino, ele vai ser um líder espiritual dos judeus, né, que ele é conhecido como rabino. A palavra rabino serve para indicar aquele que ensina e auxilia na aplicação da lei judaica e possui autoridade sobre a interpretação da Torá. Torá, galera, é o livro sagrado dos judeus, tá bom? Então, os rabinos, eles dedicam a vida deles a estudar esse livro sagrado, que é a Torá, e, em cima disso, ser grandes sábios, né? Grandes conhecedores dessa lei judaica, tá bom? Então, aí estão destacando do judaísmo os rabinos. Bom, líderes religiosos no islamismo. No islamismo, nós vamos ter vários líderes religiosos, tá bom? Também, assim como o cristianismo, o islamismo ele tem bastante divisões. A principal divisão dele é entre sunitas e xiitas, mas eles vão ter várias divisões de uma mesma religião. Ok? Então, esses líderes eles vão depender da divisão dessa religião. Bom, aqui eu trouxe um exemplo para vocês do imã, né? Que é essa primeira imagem, que é também um líder religioso dentro do islamismo. Imã ensinando a uma criança as escrituras sagradas. E do outro lado eu trouxe o ayatollah, também é um exemplo de liderança dentro do islamismo, tá bom? O grande ayatollah do Irã, tá? É um exemplo aí. Também temos outros exemplos, como o califa, o sheik, né? São alguns exemplos aí de líderes dentro do islamismo. Mas eu destaquei esses dois aqui para exemplificar para vocês, tá bom? Bom, no budismo. Dentro do budismo, galera, que também é uma religião que se pauta nos conhecimentos de Buda, né? Nesse homem que se dedicou a sua vida a essa religião e fundou o budismo. Dentro do budismo, nós temos os monges e as monjas, tá bom? Que são os líderes espirituais dessa religião, né? Olha, os seus principais compromissos são estudar os textos sagrados, meditar e espalhar a mensagem de Buda. Então, são pessoas bastante sábias, que têm conhecimento sobre essa doutrina, sobre o que prega a religião e têm como objetivo, né, espalhar a mensagem da religião, tá bom? Então, geralmente, aí os monges vão estar com a cabeça raspada, tá bom? Vai ter algumas linhas de divisões também, como o budismo zen e o tibetano, tá bom? Então, aí você sempre vai ter esses monges, que são pessoas que sempre estão meditando, certo? Sempre estão repassando aí a mensagem de Buda, tá bom? Já no candomblé e na Umbanda, sobre os líderes religiosos, o que a gente diz? Ó? O líder religioso do candomblé e da Umbanda é chamado, na maioria das vezes, de pai de santo, certo? Que é o Babalorixá, ou mãe de santo, que é a Ialorixá. Bom, então são os dois líderes religiosos aí.
Eles cuidam das pessoas que participam das atividades do centro ou terreiro, tá bom, galera? Terreiro é esse espaço sagrado onde esses adeptos dessas religiões, né, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, eles realizam rituais, festas, né, realizam as suas cerimônias, tá bom? Além disso, cabe a eles dar continuidade a crenças e tradições religiosas, ok? Então, são pessoas também muito sábias que têm bastante conhecimento sobre a sua religião. Por isso que elas são líderes. Por serem considerados pela comunidade mais elevados espiritualmente e com mais conhecimentos, os pais e mães de santo orientam e auxiliam os devotos na sua caminhada espiritual, tá? Então, dentro desse exemplo, né, de líderes religiosos do Candomblé e da Umbanda, nós temos aqui a mãe Aninha, que é a Eugênia Ana dos Santos, tá? Que foi uma importante, Ialorixá do Candomblé, tá bom, galera? A mãe Aninha aí, ela se destaca pela luta pelo direito do culto do Candomblé no Brasil, tá? Que ela viveu num tempo onde era proibido o culto, né, a manifestação de religiões afro-brasileiras. Então, ela lutou para esse livre exercício dessa crença, tá? Então, ela é uma figura bastante importante na história do Candomblé no Brasil. Por isso que ela também se destaca como liderança. Ela foi uma líder, ela assumiu essa questão do preconceito, que ainda existe, nós sabemos, né? Mas aí nesse tempo que ela lutou, lá em 1934, 35, era bem mais difícil que hoje a situação dessas pessoas, tá bom? E aí, em cima disso, nós trabalhamos um ponto chamado lideranças religiosas e a busca pelo bem comum, tá? E vem dizer o seguinte: a busca pela justiça e pelo bem comum é a motivação para muitas pessoas se tornarem líderes, como vimos anteriormente. Mas em algumas áreas, essa busca é fundamental, como nos casos dos líderes religiosos. Transmitir e vivenciar os valores da sua religião, promover o bem comum e conduzir a comunidade para esse objetivo são atitudes que fazem parte da missão dos religiosos. Tá? Então, quando a gente fala que uma liderança ela busca o bem comum, está dizendo que ela busca o bem para todos, independentemente, galera, de religião, independentemente de qualquer coisa. Tá? A busca é para todos, para que a gente possa viver numa sociedade mais pacífica, mais, né, que tenha mais paz, que tenha menos violência. Esse é o objetivo das pessoas que buscam o bem comum. Bom, e diante disso eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Exemplos de líderes religiosos, políticos ou sociais que promoveram o bem por meio de suas ações. Entre eles, galera, nós destacamos Martin Luther King, tá bom? Que foi um dos maiores nomes da história da luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos, tá bom? Também ele se destacou de tal forma que ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Né? Ele era um ativista político norte-americano e também pastor da Igreja Protestante nos Estados Unidos. É um dos nomes mais lembrados quando falamos em luta pelo direito civil das pessoas negras, tá bom? Então, nos Estados Unidos, principalmente nesse tempo que Martin Luther King viveu no país, o preconceito ainda era muito grande, o preconceito racial ele era muito grande, tanto, galera, que dentro dos ônibus era dividido a parte da frente para os brancos e a parte de trás para os negros. E Martin Luther King, assim como seus seguidores, porque esses líderes religiosos, políticos, ele acaba tendo bastante seguidores, pessoas que se identificam com a luta daquela pessoa, daquele líder. E ele e os seus seguidores lutaram bastante para garantir o direito dessas pessoas negras, tá bom? Então aí Martin Luther King se destaca. E tinha uma frase dele que dizia o seguinte, ó: eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor da sua pele. Ou seja, ele falando aqui sobre esse valor à cor da pele que ainda era muito dado nesse tempo, né? E ele lutou por essa questão. Também destacamos, galera, para vocês, os irmãos Vilas Boas, né?
o Orlando, o Cláudio e o Leonardo. Os irmãos Vilas Boas, eles foram importantes exploradores brasileiros e defensores da causa indígena no Brasil. Então, o principal legado, né, a principal coisa que eles deixaram foi lutar pela causa indígena. Eles conheceram, nesse processo de exploração do Brasil, adentrando o território, eles conheceram indígenas que nunca tinham tido contato com o homem branco. Tá? Então, foi uma experiência muito boa que eles passaram. E conhecendo a realidade dessas pessoas, né, desse direito do indígena, lembrando que os indígenas foram os primeiros moradores aqui do Brasil. Quando os portugueses, né, os europeus chegaram, os indígenas já moravam aqui. Então, eles são os verdadeiros donos do Brasil, correto? E aí, tendo contato com essa realidade, esses irmãos lutaram pelo direito dos indígenas do Brasil, direito à terra, que é algo muito debatido no nosso país, tá bom? Então, eles se destacam aí pela luta da causa indígena. Outra liderança também, galera, que nós discutimos, uma liderança que lutou pelo bem comum, foi Dorothy Stang, né? A famosa Irmã Dorothy. Bom, a Irmã Dorothy, ela foi uma figura importante diante da luta pela preservação do meio ambiente na região amazônica. Ela lutou contra o desmatamento, ela lutou a favor de uma reforma agrária, ou seja, a divisão de terras para os pequenos agricultores. Então, ela se destacou dentro da nossa região, da região amazônica, né, pela sua luta aí pela preservação do meio ambiente. Mas, infelizmente, como a gente já sabe, nós já falamos nas aulas anteriores, Dorothy foi assassinada brutalmente, certo? Foi assassinada na região que ela morava, que era no município de Anapu, aqui no Pará. Ela foi brutalmente assassinada, mas ela deixou um legado, certo? Ela deixou a luta dela na mão de outras pessoas e o que ela fez por esses agricultores, por essas pessoas, não foi esquecido, tá bom? E aí tinha uma frase dela que ela sempre dizia assim, ó, não vou fugir nem abandonar a luta desses agricultores que estavam desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor, numa terra onde possam viver e produzir com dignidade sem devastar. Então, ela era a favor de um desenvolvimento sustentável, certo? Usar a floresta com consciência, usar a floresta para nos alimentar, para explorar o essencial. E aí ela acabou entrando em contato com pessoas que não pensavam da mesma forma que ela. Os assassinos da Dorothy foram pessoas que pensavam totalmente diferente. São pessoas que queriam grande quantidade de terra, que queriam plantar em uma região bastante grande. E aí esse conflito acabou com a morte da Dorothy, o assassinato dela. Tá, galera? Então é isso. Tentei resgatar aí o que, de forma bem rápida, bem geral, o que foi trabalhado nesse bimestre. E a gente vai estar conversando aí pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Até mais!